Estou trazendo um novo formato, Jiu-Jitsu Flow Podcast. É um canal no YouTube. Esse é o primeiro bate-papo. E aí, galera, tá todo mundo convidado para se inscrever, Jiu-Jitsu Flow Podcast. Deixa like, comentário aí, porque a ideia é, nesse formato, abordar vários pontos aleatórios, curiosidades sobre jiu-jitsu, sobre diferentes momentos históricos, perspectivas dos diferentes lugares e estados do Brasil naquela época, década de 70, 80, 90, tá? E tentar trazer isso sempre em conjunto, né? Eu preciso continuar construindo meu conhecimento de jiu-jitsu e, claro, sempre que tem algo que eu não sei, eu pergunto, dou uma pesquisada na internet. Quando vejo que ali também as fontes se divergem ou eu não encontro a resposta para o que eu precisava, o que eu penso é assim, pô, será que não tem alguém muito antigo que possa me dizer isso? Levando em conta que, claro, talvez um professor do estado do Rio daquela época, da década de 80, me conte que no Rio o jiu-jitsu era aplicado ou estava se desenvolvendo daquela forma, e já em Minas, em Niterói, São Paulo, ou seja, em outros lugares, tivesse se desenvolvendo de outra forma. Então, claro, a história do jiu-jitsu, ela tem diferentes momentos, diferentes pontos, né, nesse desenvolvimento. E a ideia, galera, é interagir, porque nos grupos abertos de Facebook para a comunidade do jiu-jitsu sempre rolam postagens aleatórias sobre jiu-jitsu, e muitas vezes são postagens que a galera inflama de comentários, trazem diferentes pontos, né, de vista, diferentes compreensões sobre aquela postagem. Alguém botou uma postagem de Minas e tinha um adulto vestindo uma faixa amarela. Na época que eu era mais moleque, mais novo, no estado do Rio, na minha escola, na Pitbull, alguns adultos, eles eram graduados a faixa verde, como uma pré-azul, porque na época não existia faixa branca com graus, nem faixa branca com ponta, né? Vamos dizer, não era comum. Então, a faixa verde no estado do Rio, ali em algumas escolas, não foi geral, né? Foram em algumas escolas, em Teresópolis também, algumas escolas e alguns professores adotaram a faixa verde como um processo de evolução ali, né, para não deixar um gap, uma lacuna tão longa, tão aberta entre a branca e a azul para o adulto. Então eu falei também sobre os primeiros campeonatos da CBJJ, os primeiros brasileiros não terem faixa branca. Depois eles começaram a abrir esses campeonatos grandes para a criançada, europeu, pan-americano. Por isso surgiu também o Pan Kids. Então, galera, o que eu quis dizer lá nesse grupo, nessa postagem, né, que eu botei lá o que eu vivi, como eu vi na época, sabendo também que isso pode ter sido diferente nos diferentes lugares e diferentes escolas, eu coloquei que na época a faixa branca com graus não existia e que algumas escolas adotaram a faixa verde no estado do Rio e a faixa amarela no estado de Minas Gerais. Dentro dessa perspectiva, muita gente viu essa postagem de um adulto com a faixa amarela e achou que a faixa amarela está sendo inventada agora. Eu, que vivi essa época, a década de 80 e 90 no jiu-jitsu, mesmo sendo criança, eu pude ver que a faixa branca com ponta preta e graus, ela foi inventada depois que professores e escolas já adotavam a verde para adulto como uma pré-azul e a amarela no estado de Minas. Eu não sei como isso se dava em Niterói, em São Paulo. A gente entende que ter diferentes etapas que vão te ajudando a chegar no nível mais alto são extremamente importantes para a gente se motivar também e ter um caminho mais produtivo, um processo mais produtivo de aprendizagem. Então esses graus na branca, a ponta preta, ela veio também para ajudar com que os iniciantes e estreantes tenham mais motivação, possam passar por diferentes etapas antes mesmo de chegar numa faixa azul. E o que os professores e algumas escolas na época fizeram, e até hoje algumas fazem, foi justamente botar essas faixas, como eu disse, a amarela no estado de Minas, tá? E a verde no estado do Rio,
Lembrando que, claro, não foram em todas as escolas, isso não foi uma regra geral, inclusive nem foi regra, foi algo que a federação deixou meio que aberto, uma flexibilidade. Então, vários professores adotaram. Eu tive muitos amigos que pegaram a faixa verde sendo adultos. O Carlinhos Gracie, a Confederação Brasileira, fundada pelo Carlinhos, ela nunca se importou muito com isso, porque ela nunca se viu atingida. Essas faixas que não são oficiais e que muitas vezes são adotadas uma ou outra, que às vezes para quem está vendo agora pode achar que estão querendo inventar e bagunçar. Nesse aspecto, nesse ponto, eu queria trazer uma perspectiva de que isso não está sendo inventado, isso já existia. É que ocorreu uma mudança. O Aaron Reutemann, né, meu brother aí, meu irmão, tive o prazer de conhecer, de treinar, de interagir, de dividir, compartilhar o tatame, porque o Aaron esteve aqui com a gente, aqui com o Thiago, meu primo e meu irmão, em Rio das Ostras. Aaron é da primeira linha ali do bolão, Sérgio Bolão, mestre Sérgio Bolão, grande nome do jiu-jitsu mundial e brasileiro. Sérgio Bolão, que era da primeira linha do Carson Gracie, Aaron, que vem, né, da escola do Bolão. Mas o Aaron pôde frequentar e conhecer o mestre Carson e toda aquela linha que treinava com Carson, porque o Aaron treinou também no tatame do Carson, da escola Carson. Eu não sei como foi no Rio mesmo, mas enquanto não existia a branca com ponta preta, branca com os graus, né, que foi aquele período em que ainda o aluno ia na categoria adulto, na idade adulto, da branca para azul. Em Teresópolis, algumas escolas e alguns professores adotaram a faixa verde para adulto ali como uma pré-azul. No estado de Minas, alguns adotaram a faixa amarela. Em outros lugares, os professores trabalhavam simplesmente com a faixa branca e depois de um período, o aluno, sendo adulto, ele da branca ia para azul. Você lembra, cara, se no Rio você lembra de ter visto alguma escola ou algum professor adotar esse tipo de método? Porque, por exemplo, na Pitbull a gente teve a faixa verde, em outras escolas tivemos. Mas eu queria saber como é que foi exatamente no Rio, na capital, porque ó, a própria Federação e Confederação Brasileira, elas permitem, vamos dizer, que isso aconteça, porque isso não atinge diretamente o funcionamento das federações, confederações e o desenvolvimento do jiu-jitsu. Então, por isso eu acho que eles ainda permitem e algumas escolas ainda continuam usando. Pô, bacana, Aaron, obrigado. Agregou aí, cara, bom saber a Cyborg como escola, pô, renomadíssima, né? Pô, um trabalho aí que eu tenho visto através de você mesmo que tá aí treinando com a turma. Além do Cyborg ser um ótimo atleta, ótimo competidor e um professor, né, de muita experiência, uma trajetória incrível que eu realmente admiro. Além dele ser um cara que, pô, nunca joga uma conversa fora, então isso me faz admirar ainda mais. Saber que ele ainda usa, legal, porque isso até me remete um pouco à minha, né, a década de 90, quando eu tinha ainda também alguns companheiros que na categoria adulto usavam. E eu cheguei a usar, né, Aaron? Cheguei a usar na Europa, quando eu fui para a Espanha, ainda cheguei a aplicar algumas faixas verdes para adulto, sabe, como uma pré-azul. Eu ainda não tinha adotado a branca com os graus. O europeu estava começando a acontecer naquela época, então estava também ainda um pouco meio que nesse processo, as brancas com graus estavam começando a surgir. Então o que acontecia para mim é que era o processo ao revés. Hoje as pessoas veem uma verde num adulto ou uma amarela, como uma pré-azul, e acham tipo coisa de outro mundo. Para mim, na época, foi a branca com graus e com ponta, quando ela surgiu. Eu falava, pô, como é que pode, né? Como é que tá surgindo faixa branca com grau? De onde que vem isso? Ou seja, bom, o Aaron também comentou aqui, Juliana, que na escola do Cyborg, na Flórida, que pelo menos é onde eu sei que o Aaron tá, imagino que também nas filiais, talvez, eles usam a verde para adulto, né, como uma pré-azul. Para mim, pelo menos, é bacana porque, galera, não porque isso parece me dar um pouco de razão dentro do que eu trouxe. É bacana porque a gente vê que a federação, a confederação,
continua permitindo algumas coisas que não afetam o jiu-jitsu, não afetam a minha aula, não afetam a aula da Juliana, não afetam a aula do Cyborg, do Aron, o treino, não afetam o desenvolvimento do jiu-jitsu pelo mundo. Para a galera, novamente, eu vou convidar todos para se inscreverem no canal Jiu-Jitsu Flow Podcast, tá? Porque eu não queria trazer esse formato no jiu-jitsu educacional, acho que ficaria misturando muitas coisas. Então, Jiu-Jitsu Flow Podcast é o canal que a gente tem agora. Se vocês puderem se inscrever. Ainda não tem nenhum vídeo lá sobre isso, sobre o Flow Podcast. Eu vou começar a colocar esse. Eu vou tentar salvar e jogar como primeiro vídeo nosso de abertura lá. Galera, vou encerrando então, beleza? Tamo junto aí, até a próxima. Mais uma vez, como eu falei, se puderem dar uma forcinha, se inscrevam, Jiu-Jitsu Flow Podcast. E pode deixar aqui no comentário, ou até mesmo lá no canal, vocês são a favor da faixa verde como uma pré-azul para adulto, no lugar da branca, 4 graus ou 3 graus? São a favor da faixa amarela como uma faixa usada no lugar da faixa branca também, para um pré-azul ali, na categoria adulto, como é usada também em Minas? Ou simplesmente não faz diferença, vocês acham que tudo isso não afeta o desenvolvimento do jiu-jitsu? É só deixar aí, galera. Tamo junto. Aron, obrigado. Forte abraço a todos. Cristiano Carvalho, Jiu-Jitsu Flow Podcast. Ossa!